quanto você aprendeu, né? Brunet, no seu caso, que era um valor bem mais alto, cara, como é que você fez? Bom, a situação foi muito parecida. Todo mundo começou a inventar história. As histórias horrendas, né? O pessoal vai inventando história... Uso de drogas também? Não, tudo que você imaginar. Eu me cerquei de 2, 3 pessoas que me ajudaram muito. É muito importante quando você está endividado, você ter suporte emocional. A parte emocional fica em frangalhos, né? Pelo que a gente viu aqui nos 2 casos. Porque o telefone toca, você sabe que é cobrança, você já começa a tremer, você já começa, meu Deus. Mas só que você tem que atender. Um dos maiores conselhos que eu dou é o seguinte: na dívida é que você tem que ser homem mesmo. Então, ligou, atende. Eu atendia com medo, tremendo, mas atendi e falei assim: olha, eu tô te devendo. O cara me xingando, eu vou te matar, eu sei que você vai me matar, mas não tem como te pagar. Eu falava a mesma coisa, eu sei, mas pera um pouquinho. Eu não tenho como te pagar. Mas se você quiser, eu vou aí, assino uma promissória, a gente negocia em 12 vezes. Eu atendia todo mundo, não mudei de telefone, não mudei de endereço. Né? Eu já estava nessa casa de aluguel. E todo mundo sabia onde eu morava, todo mundo me cobrava e eu atendia todo mundo. Agora, eu fiquei um tempo em estado de choque em casa. Nesse tempo, eu aumentei muito a minha fé. Eu tive um insight em uma das minhas orações. Você já era religioso antes e ficou mais ainda no processo? Já, assim? Eu nasci dentro de igreja. Só que meu relacionamento era muito tipo assim... meu pai me levou para isso. Nessa época aí da quebra, eu conheci a Bíblia de verdade. Eu fiz todos aqueles testes. Eu passei pelo período da negação. Não, isso é tudo mentira. Deus não existe. A Bíblia não é... Se fosse, eu não estaria passando por isso. Passei por todas as experiências. Você não faz nada que está escrito, mas depois a culpa é tua, né? E passei por essas experiências até que eu tive minhas próprias experiências. E aí a minha fé aumentou muito. Nesse período que eu estava em várias orações, assim, eu tive um insight, porque tem uma passagem bíblica que Moisés fala assim: não tem mais jeito. E aí Deus fala para Moisés: o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, então usa o cajado. E aí eu falei isso para Janine, minha esposa. Eu falei: o que a gente tem na mão? Ela falou: Tiago, a única coisa que você tem é o diploma do mestrado. Eu tinha feito, na época que eu estava no auge lá da empresa, um mestrado nos Estados Unidos em business e coaching. Mas mestrado na universidade, 1 ano e meio nos Estados Unidos e tal. Eu tinha esse diploma. Falei: quer saber? Eu vou começar a dar aula disso. Eu sempre falei bem em público, justamente por causa da igreja, que geralmente você tem muito acesso a isso, né? A tocar em público, a falar em público. Eu tinha já essa habilidade natural de falar em público. E aí eu montei um curso totalmente quebrado. Eu tinha 580 amigos no Facebook. E falei: ó, curso com o Tiago Brunet, eu te ensino o que você tem que fazer para não quebrar na vida. Como suportar emocionalmente as pressões. Tudo que eu estava passando eu botei ali. Eu lembro que eu sempre fui um cara que defendi muito a verdade, né? Então eu falei assim: eu vou botar tudo, só o que eu posso realmente oferecer pro cara. Aí eu botava lá embaixo: mestre em coaching pela Florida University e tal. Nunca tinha praticado isso na vida, mas era o diploma que eu tinha. E aí eu comecei a anunciar no Facebook e 12 ou 13 pessoas acreditaram e foram. E tipo, tinha muita gente boa, foi um diretor de Petrobras. Eu usei o nome coach na época que estava na novidade. A gente alugou uma salinha para dar esse curso ali no Cita América, ali na Barra. E a gente ia dirigindo com o carrinho todo ferrado que a gente estava. A gente já tinha desfeito de todo o patrimônio. Janine armava o café e eu ficava de terno e gravata dentro para passar credibilidade esperando os alunos. Foram 3 dias dando aula, eu nunca tinha dado aula na vida, dando aula de 8 da manhã às 8 da noite. Eu estava em estado de choque, eu chegava em casa em estado de choque. Quando acabou o curso, eu falei: Janine, e aí, sobrou algum dinheiro que a gente ia pagar apostila? Não sei o quê. Ela fez todas as contas e falou: Tiago, pagamos todo mundo, todos os fornecedores, e sobrou 20 mil reais. Eu falei: 20 mil reais? Bastante. Eu falei: é muito dinheiro. Eu descobri o nosso negócio. Eu amo fazer isso, eu sei fazer isso, e dar dinheiro. E o grande lance foi que é o seguinte: antigamente eu tinha que trabalhar e o dinheiro que entrava na conta não era meu. Era muito fornecedor, passagem aérea, não sei o quê. Hoje em dia não, se entrou na conta já é nosso. Aí nessa época eu procurei o doutor Augusto Cury, que a gente já tinha te conhecido na época da agência, que eu levei ele para Israel. Falei: doutor, estou pensando em escrever um livro sobre desenvolvimento pessoal, o senhor sabe minha situação, ele sabia que eu estava quebrado. E eu preciso de ajuda, ele me ajudou. E aí eu escrevi o livro Rumo ao Lugar Desejado. Eu vendi 52 mil livros do Rumo ao Lugar Desejado a R$40 debaixo do braço. Ia de lugar em lugar, de casa em casa, de igreja em igreja, de empresa em empresa. Eu e Janine, minha esposa, não vendendo esse livro. A gente vendeu 42 mil livros. Então,
foi 52 mil livros. Foi uma revolução financeira pra gente. E contando essa história, que tinha, quebrou... Exatamente. E eu falava, tô saindo disso e você ainda tá me ajudando. Comecei a dar palestras em comunidade Porque carente. você ainda tinha dívida nessa época. Tinha. Aquela, Não, tinha. Aquela gigante. O que aconteceu foi o seguinte, eu consegui reduzir muito minhas dívidas. Por exemplo, a maior dívida que eu tinha era com uma rede de hotéis em Israel. Era tipo $400 mil. Era a maior dívida que eu tinha. Eu peguei um avião aqui. O primeiro dinheirinho que entrou, com isso eu comprei uma passageira e fui para Tel Aviv. Aí sentei com um cara, que hoje é muito meu amigo, mas na época me ameaçou de morte. Legal ter uns amigos assim, legal ter né? uns amigos assim, né? Ele falava assim, o Mossad vai te acertar de longe, você não vai nem ver, vai parecer um acidente. Ele me ameaçava assim. Don't mess with the Mossad. Ele queria te matar com serviços secretos. Serviço secreto de Israel. Que bacana. O cara era bom. Aí eu procurei ele e falei o seguinte, cara, olha só. Eu tenho 2 rins, eu só uso um. Você pode continuar me Um vai pro ameaçando, você Mossad, pode o outro vai continuar pro Shin Bet. nervoso, mas eu não vou ter como te pagar. Não tem como. Não existe a possibilidade. E eu vim aqui, eu peguei em Israel, peguei um avião, vim para Israel, vou embora hoje mesmo pro Brasil, só para te dizer que eu tenho um compromisso contigo, minha palavra tá dada. Tá aqui. Ele, mas como é que você vai pagar isso? Eu falei, não tem como pagar, não sei como pagar. E aí ele fez uma coisa que virou meu jogo. Ele falou, então você vai assinar uma confissão de dívida. Que o acordo era de boca, esse dinheiro eu devia de boca. Eu falei, tá bom. Aí ele pegou uma confissão de dívida e me fez assinar. Aí quando eu assinei, ele pegou a confissão de dívida e falou assim, cara, você veio aqui só para isso? Eu falei, cara, só para isso, eu vou voltar pro Ben Gurion agora, que era o aeroporto. Ele rasgou a confissão de dívida e falou, vamos fazer o seguinte, a dívida está perdoada, mas se um dia você se levantar, a gente vai fazer negócio junto e você vai me pagar isso. Então, só nos últimos 2 anos que eu levei grupos para Israel, Com depois aquele que eu me olhar, levantei, né, que você fala, meu Deus, né? Bem israelense. só nos últimos 2 anos que eu levei grupos para lá, eu dei mais de 1 milhão para ele de lucro, fora os 400 que eu já tinha pago. Caramba. Então, e por isso que hoje ele é meu amigo, né? Não porque ele gosta de mim, mas porque eu paguei tudo. A questão é assim, você devia 2,5 milhões. O primeiro curso que você fez, com 12 pessoas, se você fosse falar com qualquer pessoa, ia dizer assim, pra que você vai fazer isso? Não cobre nem o nada. Não adianta. Mas você foi. Fica até em termos de perspectiva, você vê que nada adiantaria. Nada adiantaria. Assim. E é isso que às vezes as pessoas pensam, né? Mas a minha dívida é tão grande, o que adianta eu pagar tal coisinha? Adianta. Ele começou, não é? Como é que você ia pagar 2,5 milhões dando aula? Quantas aulas você ia ter que dar? Quantas horas você ia ter que falar? Mas começa. Lógico, um negócio puxa o outro. Aí eu comecei, porque eu estava dando curso, comecei a ser convidado para fazer palestras. Aí nas palestras eu vendi os livros. Aí tinha dia que eu voltava para cá e falei assim, Janine, te levantou tantos mil. Ela falou, então é só escalar agora, é só a gente começar a fazer várias vezes com pessoas diferentes. E a gente começou a montar um modelo de negócio, Janine que foi o Instituto Guerreira. Dash. Toda hora eu ouço a Janine e falo, Janine Guerreira. Guerreira. E com 4 filhos. E o Instituto Destiny, que começou nesse dia, nesse curso, hoje ele é avaliado e foi vendido por 126 milhões de reais. Quase 5 anos depois. Foi bem recente, no final das contas, né? Foi bem recente. A gente vendeu uma parte do Instituto só, eu continuo sendo o majoritário, mas a gente vendeu uma parte do Instituto. Então, você tem que começar, porque você não sabe de onde vai vir a virada do jogo. E eu sempre fui um cara, procurei todo mundo, muita gente perdoou a dívida, muita gente não perdoou, mas facilitou. Por uns 9 meses, todo o dinheiro que a gente ganhava, eu lembro disso assim, ó, porque eu sempre fui muito bom de ganhar dinheiro. Então eu ia pra rua, aí eu voltava com 50 mil reais naquele mês. Vendi livro, fiz palestra, não sei o quê, a gente pegava 49 mil, ligava para credor e falava, ó, tenho 9 mil para acertar, tenho 5 mil, tenho 40, tenho... E R$1.000 a gente comia, e a gente ficou muito tempo comendo miojo. Um dia eu vou até escrever um livro chamado Um Miojo para Dois, que a gente já dividiu muito miojo, eu e ela, durante alguns meses. Eu passei por situações extremas também. A gente não vamos tocar no dinheiro enquanto a gente não pagar a dívida. A gente levou muito a sério. Então a gente não passeava, não ia no cinema, não comprava nada. Tipo, mas tem R$20 aqui. Chegou uma época que eu lembro que a gente tinha uma gaveta com dinheiro. Ela falou, vamos no cinema? A gente tinha muita bolinha de dinheiro, que era dos cursos. Eu falei, não vamos, é tudo para dívida. E a gente pagou muito rápido a dívida. E aí, cara, com essa experiência, porque como eu aprendi a dar palestra e fazer curso no pior momento da minha vida, eu aprendi muito rápido. Porque o teu estado emocional acelera muito o aprendizado, né? Então eu virei assim... Você não tem opção. Mestre no assunto muito rápido.
Então, isso foi em 2014, 2015, 2016 eu comecei a construir o nome do Instituto, meu nome. 2017 a gente deu a primeira explosão, assim. Foi o meu primeiro vídeo que viralizou. E a gente começou a direcionar muito os cursos. Aí eu comecei uma conferência anual, chamada Conferência Destino, aí pronto. Aí a gente começou a acontecer, as coisas começaram a melhorar. Não, pensando em dívidas, acho que a única pessoa que veio aqui no podcast que deveu mais do que você foi a Carla Sarni, É, que chegou a dever 23 milhões. e também foi meio que uma casa do destino que... Não, a história dela é parecida com a de vocês no seguinte sentido. Tava tudo indo bem, até que de repente alguma coisa aconteceu, que no caso dela foi a crise de 2008, porque ela ia pegar um crédito com um banco estatal, não sei se era a Caixa ou Banco do Brasil. Ela falou, já tá certo que eu vou pegar esse crédito. E aí eles suspenderam. Então, eles saíram abrindo lojas e prometendo pagar os outros, aí veio a crise de 2008 e o banco segurou o crédito. E aí, do nada, eles tinham um monte de dívida e nenhum crédito para pagar aquele tipo de coisa. E com um negócio altamente lucrativo. Mas pensando em algumas lições aqui, de exemplo de vocês, acho que dá pra gente falar que risco cambial é uma porcaria. Você tá devendo em uma moeda que de repente pode disparar em qualquer crise, é terrível. E anotem isso, quem tá assistindo, isso vai voltar a acontecer. Porque o que a gente tem agora? Vocês são empreendedores, quebraram sendo empreendedores, e aí você tem um cara que olha hoje aqui no Brasil e vê, nossa, os juros aqui no Brasil estão altos, né? Estão subindo agora. Com esses juros subindo, lá fora, os juros são muito mais baixos. Então, poxa, para que pagar, sei lá, 15% ao ano aqui no Brasil, seria uma taxa ainda baixa, né? Vamos até jogar para cima. 20% ao ano aqui no Brasil para pegar dinheiro no banco. Se lá fora eu posso pegar dinheiro por, digamos, 5% ao ano. Vou pegar dinheiro lá fora. E o outro ponto é que todo mundo olha essa relação dólar-real e fala, caramba, um dólar compra mais de R$5. E 9 entre 10 economistas falam, não, o dólar está muito alto. E estão criando muito dólar lá fora, daqui a pouco o dólar vai baixar. Então o empreendedor olha para isso e pensa, os juros lá são mais baixos e todo mundo fala que o dólar vai baixar em relação ao real. Então o cara se endivida lá fora e de repente esse dólar que agora está 5, ano que vem tem eleição, pode ir para 6, depois pode ir para 7, pode ir para 8. Então o risco cambial é terrível. E o outro ponto que eu vi, no caso de vocês, já pensando em sair da situação, é a importância de negociar as dívidas. Se você não fosse para Israel, falar com esse camarada, Tava devendo que te até... perdoou os 400 mil, essa dívida nunca ia ter acabado. E acabou que você virou amigo dele no final das contas. E deu mais retorno para ele do que teria dado se só pagasse a dívida. E teve muitas dívidas que ele me ajudou a quitar com a influência dele. Quando ele percebeu que eu estava quitando com ele percebeu que eu era um cara sério realmente, que eu estava ali lutando pela minha família. Ele começou a ligar para outros credores e falar, o Thiago tá me pagando, pode ficar tranquilo, é de confiança. Aí a pressão baixou muito. A melhor forma de você também provar que as pessoas que inventaram história de você, histórias suas, provar que você estava certo, não é se defendendo, é dando resultado. Porque contra resultado não tem argumento. Aí as pessoas começaram a ver meus resultados e falaram assim, então aquilo que me contaram é mentira, né? Porque tá de pé, porque tá bem, porque não é possível e tal. E aí nunca me defendi de uma fofoca, de uma calúnia, e todo mundo, no final das contas, percebeu que eram calúnias. E não adianta, né? Não teria adiantado se você tivesse ido lá e dito, não é. Eu até lógico. tentei, mas Quem não gosta adianta. vai continuar gostando, quem não gosta não vai gostar porque você está se defendendo. Então, vai continuar do jeito que está.